Vamos falar nesse módulo sobre porcentagem. A introdução. Toda fração de denominador 100 representa uma porcentagem. Ou seja, todo número que é dividido por 100, ele representa uma porcentagem. Como o próprio nome diz, porcento, ou seja, por 100. Aí nós temos alguns exemplos. 12 sobre 100 é igual a 12%. 5 sobre 100 é igual a 5%. 78 sobre 100 é igual a 78%. Observe que o símbolo porcento aparece nos exemplos acima. Observe que o símbolo porcento que aparece nos exemplos acima significa porcento. Se repararmos à nossa volta, vamos perceber que esse símbolo porcento aparece com muita frequência em jornais, revistas, televisão, anúncios de liquidação e muitas outras situações. Por exemplo, o crescimento no número de matrícula no ensino fundamental foi de 24%. Ou, a taxa de desemprego no Brasil cresceu 12% neste ano. Ou, ainda, desconto de 25% nas compras à vista. E além disso, a porcentagem pode ser representada na forma de números decimais. Por exemplo, 25 sobre 100, que é igual a 25%, você pode representar também como 0,25. Sete sobre 100, que é 7%, você pode representar como 0,07. Ou 12 sobre 100, que é 12%, você pode representar 0,12, ok? Fatores de multiplicação. Se quisermos acrescentarmos 10% a um determinado valor, podemos calcular um novo valor multiplicando-o por 1,10, que é o fator de multiplicação. Neste caso, nós somamos o 1, que representa um inteiro. Todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio número. Vocês já sabem disso, né, pessoal? Simplesmente para mantermos o número original dentro do novo número. Ao número decimal 0,10, que representa 10% ou 10 sobre 100. Então, é assim, ó. Neste caso, eu vou reler a frase, mas sem a parte do que explica o que significa o 1, tá? Nesse caso, nós somamos o 1 ao número decimal 0,10, que representa 10% ou 10 sobre 100. Essa frase ficou um pouquinho complexa, pessoal. Então, é assim, ó. Vocês vão ler dessa forma. Neste caso, nós somamos o 1, aí tem a explicação do porquê que eu somo o 1, certo? Ao número decimal 0,10, que representa 10% ou 10 sobre 100. Então, vocês vão ler dessa forma. Neste caso, nós somamos o 1 ao número decimal 0,10, que representa 10% ou 10 centavos. E aí, o que está no meio, que está entre essas duas frases, é uma explicação do que significa o 1, certo? Então, o 1, que representa um inteiro, todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio número. Ele é simplesmente para mantermos o número original dentro do novo número, certo? E aí, continuando. Se o acréscimo for de 20%, então multiplicarmos por 1,20. Então, podemos multiplicar por 1,20 e assim por diante. O fator de multiplicação, então, será sempre o 1 mais o percentual em formato de número decimal, ou seja, neste caso, 1 mais 0,20 igual a 1,20. Ao contrário, se quisermos retirar 20% de um valor qualquer, basta multiplicarmos este número por 1 menos o percentual.
sempre em formato decimal. Então, 1 menos 20 é igual a 1 menos 0,20 é igual a 0,80. Então, por exemplo, algo que custe R$ 1.200, se este algo tiver um desconto de 20%, ele custará, após o desconto, esta continha aqui, ó. 1.200 vezes 0,80 vai dar R$ 960. Ou seja, R$ 960 é 80% de R$ 1.200. Então, R$ 960 é o preço menos o desconto de 20%. Vamos fazer alguns exercícios para vocês fixarem isso, pessoal. Esse assunto é bem simples, então nós já estamos no final desta aula, ok? Uma televisão custa R$ 300. Pagando à vista, você ganha um desconto de 10%. Quanto pagarei se eu comprar essa televisão à vista? Então, essa TV custa R$ 300. Você quer pagar à vista, então você terá um desconto de 10%. Então, o que eu devo fazer? Eu devo pegar o 1, subtrair 0,10, que vai ser igual a 0,90. Aí nós pegamos os 300 e multiplicamos por 0,90. Nós vamos ter aqui 9 vezes 3, 27. Vamos colocar um zero aqui. Aqui nós temos, em 0,90, nós temos duas casas antes da vírgula. Então, também nós contamos duas casas aqui. Espera aí, tá faltando zeros aqui. Nós vamos pagar, então, R$ 270 por essa TV. Então, aqui também, pessoal, cabe um pouco de bom senso, certo? Por exemplo, a TV custa R$ 300, certo? Se a TV custa R$ 300 e você só está ganhando um desconto de 10%, então, obviamente que nesta conta aqui, você não vai ter, por exemplo, R$ 27. Você não vai pagar R$ 27 pela TV, concorda? Você está tendo somente um desconto de 10%. Então, aqui, na hora, se você, por exemplo, se embananar um pouco na hora de colocar os zeros aqui, depois contar os zeros, depois do multiplicador, se você se embananar um pouco com isso, basta você usar um pouco de bom senso, certo? Então, se a TV custa R$ 300 e você está tendo um desconto só de 10%, obviamente essa TV não vai custar nem R$ 27 para você, porque você está pagando à vista, e nem vai custar R$ 2.700. Então, essa TV só pode custar R$ 270, certo, pessoal? Aí cabe um pouquinho de bom senso para vocês conseguirem chegar na resposta correta. Outra. Paulo usou 32% de um rolo de uma mangueira de 100 metros. Determine quantos metros de mangueira Pedro usou. Então, aqui a gente pode multiplicar direto. Se o rolo de mangueira tinha 100 metros, nós simplesmente multiplicamos direto por 0,32, porque Paulo usou 32% de um rolo de mangueira. E o que ele pergunta? Determine quantos metros de mangueira Paulo usou, tá bom? Então, basta nós multiplicarmos direto 0,32. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3. Soma os dois, 0, 0, 2,
3. Eu tenho 1, 2 casas antes da vírgula. E eu tenho um 0 a mais aqui. Eu coloco esse 0 aqui, conto as 2 casas decimais, 1, 2. Na segunda casa decimal eu coloco a vírgula. Desculpa. Muita calma, pessoal. Tem um 0 a mais aqui. Tem um 0 a mais aqui. Então eu tenho um 0 aqui, outro 0 aqui, certo? Conto 2 casas, eu vou ter 32 metros. Então Paulo usou 32 metros de mangueira, certo? Isso aqui, pessoal, vocês estão vendo que eu estou me enrolando às vezes um pouco esse negócio de vírgula com 0. Mas o que eu uso como parâmetro para... o que eu uso para me nortear, para acertar a questão? Eu uso o bom senso. Então, 32% de um rolo de mangueira de 100 metros, ele nem pode ser 3,2, porque 3,2 é muito pouco, e nem pode ser 320 metros, porque ultrapassa o tamanho do rolo de mangueira, certo, pessoal? Comprei uma mercadoria por R$2.000. Por quanto devo vendê-la se quero obter um lucro de 25% sobre, isso aqui é importante, pessoal, sobre o preço de custo. Então, qual que foi meu custo? Meu custo foi R$2.000, certo? Por quanto eu devo vendê-la se eu quiser obter um lucro de 25% sobre o preço de custo? Vamos lá. Aqui basta nós somarmos o 1 ao 0,25. O 1, o que é 1? O 1, ele representa o meu inteiro, ou seja, ele vai representar os R$2.000. E o 0,25, ele vai representar os 25% que eu quero de lucro sobre o custo. Então, vai ficar assim. 2.000 vezes 1,25, que vai ser igual a 1,230, 5 vezes 2, 10, mais 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 2, 2. Eu vou ter 0, 0, 0, 0, 4 e 1, 5 e 2. E aí nós contamos as casas aqui, 1, 2 casas antes da vírgula. Eu vou ter 1, 2. Logo, meu resultado vai ser R$2.500. Por quanto eu vou ter que vender para eu obter o lucro de 25% sobre o preço de custo. Certo, pessoal? Próxima questão. Comprei um objeto por R$20.000 e o vendi por R$25.000. Quantos por cento eu obtive de lucro? Bom, aqui ele não fala se esse lucro que ele quer saber é sobre o custo ou sobre o valor final de venda, que são os 25.000, certo?
Então eu vou fazer os dois cálculos. Se eu quiser saber quantos por cento eu obtive de lucro sobre os 20 mil, ou seja, sobre o custo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir 5 mil por 20 mil. Por quê? Porque os 20 mil, eles equivalem a 100% do custo. E os 5 mil vai equivaler a alguma coisa em relação a esse 100%. No caso aqui, vai equivaler a 25%. Depois vocês façam a conta aí na casa de vocês. 5 mil dividido por 20 mil vai dar 0,25, certo? 5 mil é um quarto de 20 mil, logo um quarto é equivalente a 0,25. 0,25 é 25%. E também nós podemos ver pelo lado do preço de venda. E aí, em vez de eu dividir 5 mil por 20 mil, agora eu divido 5 mil por 25 mil, que é o meu preço de venda. Logo, por quê? Agora eu estou considerando que o meu preço de venda é de 100. Logo, 5 mil dividido por 25 vai dar 1/5. 1/5 é igual a 0,20, que é 20%. Então, reparem, pessoal. Nessa questão, se, por exemplo, nas alternativas vocês encontrarem, ele não está falando se ele quer saber, ele não está falando se o lucro é sobre o custo ou se é sobre o preço, certo? Neste caso, se na prova, nas alternativas que vocês encontrarem lá, se vocês tiverem as duas respostas, essa questão vai ser anulada, você pode entrar com recurso para anular essa questão, certo? Ou, pelo contrário, se tiver uma das duas, aí você, obviamente, marcará que estiver lá, certo? Mas, se estiverem as duas respostas, essa questão será anulada. Por quê? Porque ele não disse se o lucro que ele quer que seja considerado é sobre o custo ou se é sobre o preço, ok? Mais uma. O preço de uma casa sofreu um aumento de 20%, passando a ser vendida por R$35 mil. Qual era o preço dessa casa antes desse aumento? Então, agora, o que ele está falando, pessoal? Ele está falando o seguinte, que ele tinha uma casa qualquer, essa casa sofreu um aumento de 20%, e aí, depois do aumento, o preço da casa se tornou R$35 mil. E aí ele quer saber qual que era o preço da casa antes desse aumento. O que você vai fazer aqui, pessoal? Aqui você vai considerar que esta casa de 35 mil, ela equivale a 120%. E aí, você quer saber o preço anterior dessa casa, ou seja, quanto que essa casa valia quando ela valia 100% desse preço, certo? Eu estou adiantando um pouquinho um assunto que vocês verão em outro módulo, que é a regra de 3. O que eu fiz aqui? Eu montei uma regra de 3. E aí o que eu vou fazer? X agora, deixa eu trocar de caneta,
X agora multiplica 120, 3.500 multiplica 100. Então, vamos lá. 120x é igual a 35.000 multiplicado por 100. Vamos cortar um zero aqui, um zero aqui. E aí tá, eu tenho x igual a 350.000, agora 350.000, porque 35.000 vezes 10 é igual a 350.000, dividido por 12. E aí aqui o meu x vai ser de... Eu vou utilizar uma calculadora para acelerarmos o processo, mas em casa vocês devem fazer tudo isso à mão, certo, pessoal? Porque na prova vocês não terão o apoio de uma calculadora. Dividido por 12 vai dar R$ 29.166,67 reais. Então, este era o preço da casa antes do aumento de 20% desta casa, certo, pessoal? Aqui, o trabalho foi só fazer contas. E é isso, pessoal. Eu aguardo vocês no próximo módulo. Estudem bastante, pratiquem bastante, procurem exercícios na internet sobre este assunto. Esse assunto é bem simples. Ele é a introdução de matemática financeira. Vocês vão precisar ter um pouquinho desse entendimento para entender matemática financeira, mas geralmente o professor de matemática financeira ele dá essa pincelada antes de adentrar no assunto. Bom, por hoje é só, pessoal. Eu aguardo vocês no próximo módulo. Até lá!